Maria Antônia sempre acreditou que certas dores eram grandes demais para serem explicadas. Elas simplesmente se alojavam no peito e aprendiam a viver ali, em silêncio. A dela tinha nome, rosto, e o mesmo sobrenome que o seu. Vitória. Sua irmã mais nova. Aquela que cresceu ao seu lado, dividiu quarto, segredos, confidências, e, no fim, decidiu atravessar a única linha que jamais deveria ser cruzada. O casamento já tinha data marcada. Convites prontos, vestido escolhido, planos feitos com cuidado. O noivo, herdeiro de uma família milionária, não era apenas um amor. Era alguém que Maria Antônia acreditava conhecer por inteiro. Ela confiava no homem que amava e na irmã que dizia ser sua melhor amiga. Esse foi o erro que mudou tudo. A traição não veio com gritos nem confissões dramáticas. Veio em pedaços. Um silêncio estranho. Olhares desviados. Um atraso sem explicação. Até que, numa tarde comum demais para um desastre daquele tamanho, Maria Antônia descobriu que o homem com quem iria se casar havia escolhido Vitória, sua própria irmã. Poucos meses antes do altar. Não houve pedido de desculpas digno desse nome. Vitória apenas disse que não planejou, que o amor acontece, que ninguém manda no coração. O noivo, por sua vez, falou em confusão, em sentimentos novos, em seguir a própria verdade. Para Maria Antônia, tudo soou como crueldade disfarçada de sinceridade. A família tentou abafar. Pediram discrição. Pediram maturidade. Pediram que ela entendesse. Ninguém perguntou como ela respirava. Ninguém perguntou como se sobrevive a uma traição dupla, vinda de quem você menos espera. Maria Antônia engoliu o choro, devolveu o vestido e saiu de cena como se fosse ela culpada por sentir dor demais. Ela se afastou. Mudou de cidade. Reconstruiu a própria vida longe das comparações, longe dos olhares, longe das fotos felizes que Vitória fazia questão de exibir. 6 anos se passaram. 6 anos em que Maria Antônia aprendeu a existir sem fazer barulho, enquanto a irmã parecia ter conquistado tudo que um dia foi seu. Até que o telefone tocou. A notícia da morte da mãe trouxe Maria Antônia de volta para um lugar que ainda doía. O funeral seria o reencontro inevitável. E Vitória mal podia esperar para mostrar, diante de todos, quem tinha vencido. O que ela não sabia é que Maria Antônia não voltaria sozinha, nem quebrada, nem em silêncio. Se você já viveu uma traição que veio de dentro da própria família, comenta aqui. E fica comigo, porque o que acontece nesse funeral muda tudo. Depois da traição, Maria Antônia não fez escândalo. Não brigou. Não implorou explicações. Apenas foi embora. Havia dores que ela sabia que, se fossem expostas, nunca seriam realmente compreendidas. Então escolheu o silêncio como forma de sobrevivência. Um silêncio pesado, que doía mais à noite, quando ninguém estava olhando. Ela deixou a cidade sem festa de despedida, sem avisos longos. Arrumou poucas malas e levou consigo apenas o que não tinha sido contaminado pela história. Sua dignidade, alguns livros, fotografias antigas da mãe e uma força que ela ainda não sabia que possuía. A sensação era de estar recomeçando do zero, mas com o coração em ruínas. Os primeiros meses foram difíceis. Maria Antônia se sentia invisível. Não apenas abandonada pelo noivo, mas substituída, trocada. Como se fosse uma peça antiga que alguém decidiu descartar sem pensar 2 vezes. O pior não era perder o homem. Era perder a irmã. Era saber que o amor fraterno não resistira a dinheiro, status e vaidade. Enquanto isso, as notícias chegavam. Vitória havia se mudado para uma casa enorme. Publicava viagens, festas, jantares luxuosos. Sempre sorrindo. Sempre cercada de pessoas importantes. Sempre fazendo questão de parecer feliz demais. Cada foto era como um recado silencioso. Eu ganhei. Você perdeu. Maria Antônia evitava olhar. Bloqueou perfis. Cortou contatos. Preferiu não saber.
Precisava juntar os próprios cacos longe daquela narrativa que a colocava como a mulher abandonada, a irmã preterida, a que ficou para trás. E, aos poucos, começou a reconstruir algo só seu, sem comparações, sem competição. Ela voltou a estudar. Mudou de área. Trabalhou mais do que imaginava ser possível. Houve noites em que chorou sozinha, sentada no chão da cozinha, questionando se algum dia voltaria a confiar em alguém. Mas, diferente do que muitos pensavam, Maria Antônia não endureceu. Ela amadureceu. Com o tempo, aprendeu a se olhar de novo no espelho sem se perguntar o que lhe faltava. Aprendeu que a traição dizia mais sobre quem traiu do que sobre quem foi ferida. E, principalmente, aprendeu a nunca mais diminuir a própria história para caber na versão conveniente de outra pessoa. 6 anos se passaram assim. Em silêncio. Em crescimento. Em transformação. Até que a ligação sobre a morte da mãe rompeu essa bolha de distância e cura. Voltar significava encarar tudo o que ficou mal resolvido. Inclusive Vitória. Inclusive o passado que nunca pediu desculpas. Maria Antônia respirou fundo antes de aceitar ir ao funeral. Não sabia exatamente o que encontraria. Só sabia de uma coisa: ela não era mais a mesma mulher que saiu daquela cidade humilhada e em pedaços. E Vitória ainda não fazia ideia disso. O dia do funeral amanheceu cinza, como se o céu também soubesse que aquele reencontro carregava mais do que luto. Maria Antônia chegou cedo, vestida de preto simples, maquiagem discreta, postura firme. Não buscava atenção. Apenas respeito. Cada passo em direção à igreja parecia trazer de volta memórias que ela havia tentado enterrar por anos. O cheiro de flores misturado ao murmúrio das pessoas a fez respirar mais devagar. Havia conhecidos de infância, parentes distantes, vizinhos antigos. Olhares curiosos. Alguns de pena. Outros de surpresa. Muitos não esperavam que ela tivesse coragem de aparecer depois de tudo o que aconteceu. Maria Antônia sentiu, mas não se encolheu. Vitória ainda não havia chegado. E isso, de alguma forma, trouxe um alívio temporário. Maria Antônia se aproximou do caixão, despediu-se da mãe em silêncio, com uma dor madura, contida, sem espetáculo. Ela sabia que aquele adeus também encerrava uma fase da própria vida. Quando Vitória entrou, o ambiente mudou. O som dos saltos ecoou antes mesmo que sua presença fosse percebida por completo. Vestido caro, bolsa de grife, postura de quem acredita dominar qualquer espaço. Ao lado do marido milionário, ela parecia confiante demais para um velório. Como se aquele momento também fosse um palco. Os olhares imediatamente se voltaram para as duas. As irmãs. Separadas por 6 anos de silêncio, traição e ressentimentos nunca resolvidos. Vitória lançou um sorriso curto, ensaiado, quase irônico ao reconhecer Maria Antônia. Um sorriso que dizia muito sem precisar de palavras. Aproximou-se devagar, como quem saboreia o momento. Cumprimentou algumas pessoas. Fez questão de ser vista. Quando finalmente parou diante da irmã, inclinou a cabeça e soltou uma frase baixa, carregada de veneno disfarçado de educação. Disse que não imaginava que Maria Antônia ainda teria coragem de voltar. Que certas feridas deveriam ficar no passado. Maria Antônia ouviu sem reagir. Apenas manteve o olhar firme. Não respondeu. Não precisava. O silêncio foi mais desconcertante do que qualquer discussão. Vitória franziu o senho, incomodada. Não era essa reação que esperava. Poucos minutos depois, já cercada por conhecidos, Vitória começou a contar sua versão da história. Falava de superação, de recomeços, de como a vida havia sido generosa com ela. Sempre com aquele tom sutil que fazia parecer que tudo o que tinha era merecido, e que o passado já estava enterrado junto com a mãe. O que Vitória não percebia era que Maria Antônia observava tudo com calma. Cada gesto. Cada palavra, cada tentativa de humilhação indireta. Ela sabia que o momento certo ainda não tinha chegado. E quando chegasse, ninguém ali esqueceria. Vitória sempre gostou de plateia. E o funeral, mesmo que envolto em luto,
Parecia oferecer exatamente o que ela queria: atenção. Cercada por parentes e conhecidos, falava alto o suficiente para ser ouvida, mas baixo bastante para fingir discrição. Comentava sobre a vida difícil que Maria Antônia teve depois de ir embora. Usava palavras suaves para dizer coisas cruéis. Disse que algumas pessoas não nasceram para acompanhar grandes destinos, que outras florescem quando sabem aproveitar oportunidades. Cada frase vinha acompanhada de um sorriso calculado, desses que parecem gentis para quem não entende o subtexto. Maria Antônia entendia. Sempre entendeu. Em certo momento, Vitória fingiu surpresa ao olhar para a irmã de cima a baixo. Comentou que Maria Antônia parecia simples demais para uma ocasião tão importante. Disse que o tempo não havia sido tão generoso com todos. Algumas pessoas trocaram olhares constrangidos. Ninguém interveio. O marido de Vitória observava em silêncio, como quem já conhecia aquele comportamento e preferia não se envolver. Para ele, aquilo era apenas mais um jogo social. Para Maria Antônia, era confirmação de que nada havia mudado no caráter da irmã. Mesmo assim, ela permaneceu firme. Não se justificou. Não se explicou. Não pediu espaço. Apenas respirou fundo e manteve a postura ereta, como alguém que não precisava provar mais nada. Isso, por si só, começou a incomodar Vitória. A provocação então subiu de tom. Vitória comentou sobre o casamento luxuoso, sobre viagens internacionais, sobre a vida confortável que levava. Sempre olhando de relance para Maria Antônia, como quem espera uma reação. Um choro. Um abalo. Um sinal de derrota. Mas o que encontrou foi serenidade. Um silêncio elegante. Um olhar que não carregava inveja, mas algo diferente. Algo que Vitória não soube identificar de imediato. Aquilo a deixou desconcertada. Foi então que Maria Antônia, com voz calma e educada, respondeu apenas uma frase curta. Disse que estava feliz por Vitória, que a vida realmente entrega o que cada um constrói. E sorriu. Um sorriso leve, seguro, sem ironia. Vitória sentiu o impacto. Aquela resposta não combinava com a imagem da irmã destruída que ela havia alimentado por anos. Algo estava fora do lugar. Algo estava escapando do controle. E, naquele exato momento, a porta da igreja se abriu novamente. E com ela, entrou alguém que mudaria completamente o equilíbrio daquele jogo. Quando a porta da igreja se abriu, poucos perceberam de imediato. Mas, aos poucos, os olhares começaram a se virar na mesma direção. Não pelo barulho. Não por extravagância. Mas pela presença. Um homem elegante, de postura firme, expressão serena e olhar atento entrou ao lado de Maria Antônia. Ele não parecia deslocado. Não parecia curioso. Parecia seguro. Caminhava com tranquilidade, como quem sabe exatamente onde está e por quê. Maria Antônia deu um passo à frente para recebê-lo. Não houve alarde. Apenas um gesto simples. Ela tocou levemente o braço dele. Um gesto de intimidade discreta. Vitória observou de longe. O sorriso que mantinha no rosto começou a perder a firmeza. Ela não reconheceu o homem. Não fazia parte do círculo que conhecia. Não era um conhecido da família. Não era alguém que ela pudesse classificar rapidamente. E isso a incomodou. Algumas pessoas cochicharam. Quem seria aquele homem? Um amigo? Um parente distante? O olhar dele, no entanto, dizia outra coisa. Ele não se afastava de Maria Antônia. Não falava por cima dela. Não tentava se impor. Apenas estava ali, ao lado, presente. Vitória aproximou-se, forçando naturalidade. Cumprimentou o homem com um sorriso estudado, daqueles que misturam curiosidade e avaliação. Perguntou de onde ele conhecia Maria Antônia. O tom era educado, mas havia uma tensão clara no ar. Antes que Maria Antônia respondesse, o homem apenas sorriu e disse seu nome. Nada mais. Nenhuma explicação longa. Nenhuma tentativa de se mostrar. Aquilo deixou Vitória ainda mais desconfortável.
Pessoas que não se explicam costumam esconder algo, ou ter muito a esconder. Maria Antônia então apresentou-o com calma. Disse apenas que ele era alguém importante em sua vida. Não disse namorado. Não disse marido. Disse importante. E aquilo ecoou de forma estranha no ouvido de Vitória. O marido milionário de Vitória lançou um olhar rápido, atento. Algo naquele homem lhe pareceu familiar. Um detalhe. Um gesto. Uma postura. Ele franziu o senho, tentando puxar da memória de onde o conhecia. Vitória não percebeu isso. Estava ocupada demais tentando recuperar o controle da situação. Mas, pela primeira vez em 6 anos, ela sentiu algo que não gostava: insegurança. E aquela sensação só estava começando. Vitória tentou disfarçar, mas não conseguiu. Algo naquela presença silenciosa ao lado de Maria Antônia a tirava do eixo. Não era ciúme. Era pior. Era a sensação incômoda de não ter todas as informações. De não dominar o jogo como sempre fez. Ela voltou a circular pelo salão, cumprimentando pessoas, rindo alto demais, tentando recuperar o papel de anfitriã informal. Mas seus olhos voltavam o tempo todo para a irmã. Observava como Maria Antônia conversava com tranquilidade, como não se esforçava para impressionar ninguém. Aquela naturalidade era nova e perturbadora. O homem permanecia ao lado dela, atento, respeitoso. Não interrompia. Não se impunha. Quando falava, fazia isso com poucas palavras, mas era ouvido. Algumas pessoas começaram a tratá-lo com deferência, como se o conhecessem de algum lugar importante. Isso não passou despercebido. Vitória se aproximou novamente, agora acompanhada do marido. Queria mostrar que ainda tinha poder, que ainda comandava aquele espaço. Apresentou o esposo com orgulho, destacando títulos, negócios, conquistas. Era o velho discurso de sempre. Status primeiro, emoção depois. Maria Antônia ouviu com educação. O homem ao seu lado também. Mas, por um breve segundo, o olhar dos dois homens se cruzou. O marido de Vitória ficou rígido. Havia reconhecimento ali. Um reconhecimento que ele não esperava ter naquele contexto. Vitória percebeu a mudança no rosto do marido. Perguntou se estava tudo bem. Ele respondeu que sim, rápido demais. Mas desviou o olhar. Aquilo acendeu um alerta. Vitória não gostava de surpresas. Muito menos daquelas que não podia controlar. Tentando retomar a vantagem, ela soltou um comentário ácido. Disse que era curioso como Maria Antônia sempre reaparecia em momentos delicados. Que parecia gostar de causar impacto. A frase foi dita com um sorriso, mas carregava intenção. Maria Antônia, pela primeira vez, respondeu com mais do que uma frase curta. Disse, com calma, que estava ali apenas para se despedir da mãe. Que não precisava de palco, nem de validação. Disse isso olhando nos olhos da irmã. Sem tremor, sem medo. O silêncio que se seguiu foi desconfortável. Algumas pessoas desviaram o olhar. Outras fingiram não ouvir. Vitória sentiu o golpe. Não era mais ela quem ditava o ritmo da conversa. E, naquele instante, o homem ao lado de Maria Antônia colocou suavemente a mão sobre a dela. Um gesto simples, mas carregado de significado. Como quem diz, agora é diferente. Vitória engoliu seco. Pela primeira vez desde que roubou o noivo da irmã, sentiu algo muito próximo do medo. Não foi imediato. Nada naquela virada aconteceu de forma escandalosa. Foi sutil, silencioso, como uma mudança de vento que só percebe quem presta atenção. Algumas pessoas começaram a cochichar. Não sobre Vitória. Sobre o homem ao lado de Maria Antônia. Um comentário aqui, outro ali. Um nome sussurrado com cuidado. Alguém perguntando em voz baixa se era realmente ele. Outro confirmando com um aceno discreto. Maria Antônia percebeu, mas não reagiu. Já Vitória sentiu.
Ela notou que as pessoas já não estavam tão concentradas nela, que os olhares se desviavam, que as conversas mudavam de tom quando o casal se aproximava. Aquilo não fazia sentido. Aquele deveria ser o momento dela, o espaço dela, o território que sempre dominou. Uma tia distante se aproximou de Maria Antônia, cumprimentou-a com carinho e, em seguida, lançou um olhar curioso para o homem. Perguntou se ele era aquele mesmo. Ele respondeu com educação, sem confirmar nem negar. Foi o suficiente para alimentar ainda mais a curiosidade. Vitória observava de longe, com o corpo rígido. Tentava ouvir fragmentos das conversas, mas só captava pedaços soltos. Não sabia que eles estavam juntos. Dizem que ele é muito respeitado. Ela mudou muito. Cada frase era como um arranhão invisível. O marido de Vitória, agora visivelmente desconfortável, evitava circular perto do casal. Sempre que alguém mencionava o nome do homem, ele desviava o assunto. Isso não passou despercebido. Vitória começou a ligar os pontos. Algo ali não era coincidência. Ela tentou se aproximar de uma conhecida influente, alguém que sempre esteve ao seu lado. Mas a conversa não fluiu. A mulher parecia mais interessada em saber como Maria Antônia estava, em elogiar sua postura, sua elegância, sua tranquilidade. Vitória sentiu o chão escorregar. Pela primeira vez, Maria Antônia não era o assunto constrangedor da família. Não era a irmã que perdeu tudo. Era uma mulher respeitada, serena, acompanhada. E isso mexeu profundamente com a narrativa que Vitória construiu por anos. Vitória apertou os lábios. Respirou fundo. Decidiu que precisava retomar o controle. Se ninguém mais estava fazendo o papel de colocá-la no centro, ela mesma faria. Mas ela não imaginava que, ao tentar humilhar Maria Antônia mais uma vez, acabaria abrindo a porta para a maior revelação daquele dia. Vitória decidiu agir. Não suportava mais aquela sensação de estar perdendo espaço dentro do próprio território. Aproximou-se de Maria Antônia com passos firmes, expressão controlada, mas os olhos denunciavam impaciência. Não esperou um momento adequado. Não se preocupou com quem estava ouvindo. Ela queria resposta. E queria agora. Perguntou, em voz alta o suficiente para chamar atenção, quem exatamente era aquele homem. Disse que achava curioso Maria Antônia reaparecer depois de tantos anos acompanhada de alguém tão misterioso. O tom era de deboche disfarçado de curiosidade. Mas a intenção era clara: expor. O silêncio que se formou foi pesado. Algumas pessoas se viraram imediatamente. Outras fingiram não ouvir, mas ninguém deixou de perceber a tensão. Maria Antônia sentiu o coração acelerar por um segundo. Não de medo, de consciência. Sabia que aquele era um ponto de virada. Ela olhou para o homem ao seu lado. Um olhar breve. Cúmplice. Ele assentiu quase imperceptivelmente. Não como quem autoriza, mas como quem confia. Maria Antônia então voltou o olhar para a irmã, mantendo a calma que vinha sustentando desde que chegou. Disse que ele era alguém que entrou em sua vida quando ela já não esperava mais nada. Que não precisou de promessas nem de jogos. Que a viu sem comparar, sem disputar, sem tentar vencer ninguém. Falou com simplicidade. Sem mencionar status. Sem mencionar dinheiro. Vitória sorriu com ironia. Disse que aquilo tudo era muito bonito, mas que histórias assim raramente duram. Que ela mesma já tinha visto muitos salvadores aparecerem e desaparecerem. A frase foi uma provocação direta. Um lembrete cruel do passado. Foi então que o homem falou. Pela primeira vez com firmeza. Disse apenas que não estava ali para disputar espaço com ninguém. Que respeitava o momento, a família e a dor envolvida. Mas deixou claro, com poucas palavras, que Maria Antônia não estava sozinha. Nem agora. Nem nunca mais. A forma como ele falou chamou atenção. Não havia agressividade. Havia segurança. E isso ecoou forte no salão. Algumas pessoas trocaram olhares significativos.
Outras começaram a entender que aquele homem não era um figurante naquela história. Vitória sentiu o golpe. Tentou rir, minimizar, mas já era tarde. Ao tentar expor Maria Antônia, acabou dando a ela a oportunidade de se posicionar. E pior, diante de todos. E o que Vitória ainda não sabia é que aquela pergunta abriria caminho para uma revelação que ela jamais imaginou ouvir naquele lugar. Depois da fala do homem, o clima mudou. Não houve mais risadas soltas. Não houve mais conversas altas. O salão ficou tomado por um tipo diferente de silêncio. Um silêncio atento, expectante. Como se todos sentissem que algo importante estava se movendo por baixo da superfície. Vitória tentou retomar o controle, mas agora já não era tão simples. As pessoas estavam observando Maria Antônia de outra forma. Com curiosidade. Com respeito. Com interesse real. Não como a irmã traída de anos atrás, mas como alguém que havia voltado, transformada. Um primo distante se aproximou do casal e cumprimentou o homem com formalidade excessiva. Usou o sobrenome. Um sobrenome que não passou despercebido por quem entendia de negócios. Maria Antônia não reagiu. O homem respondeu com educação, sem se expor. Vitória ouviu o sobrenome. O corpo dela enrijeceu. O nome lhe era familiar. Não de afeto. De mercado. De reuniões. De conversas que o marido tinha em casa sobre concorrência, contratos, disputas empresariais. Um nome que não aparecia em revistas de fofoca, mas em relatórios financeiros. Ela olhou para o marido. Ele evitou o olhar dela. Aquilo confirmou tudo. De repente, pequenos fragmentos começaram a se encaixar. O reconhecimento inicial. O desconforto dele. A forma como evitava circular perto do casal. As conversas interrompidas. As pessoas cochichando. Não era curiosidade social. Era respeito profissional. Vitória sentiu um frio no estômago. Pela primeira vez, a presença daquele homem deixou de ser apenas um incômodo emocional. Tornou-se uma ameaça simbólica. Algo que ela não podia diminuir com ironia ou humilhação. Ela tentou puxar o marido de lado, perguntar em voz baixa quem ele era. Ele respondeu evasivo. Disse que não era hora nem lugar. Aquilo só aumentou o pânico interno dela. Enquanto isso, Maria Antônia conversava com serenidade, como se não estivesse no centro de uma tensão crescente. Não parecia ansiosa por revelar nada. Não buscava vingança explícita. Apenas existia com segurança. Vitória começou a entender que não estava mais lidando com a irmã que ela havia humilhado 6 anos atrás. Estava diante de alguém que havia reconstruído a própria vida longe do caos, longe da disputa, e voltado inteira. E isso a deixou desnorteada. Ela percebeu que o jogo tinha mudado. Mas ainda não sabia o quanto. Vitória tentou manter a postura, mas por dentro já não estava inteira. Aquele sobrenome ecoava em sua mente como um aviso que ela ignorou por anos. Não era um nome qualquer. Era um nome ligado a decisões difíceis, a disputas silenciosas, a acordos que seu marido sempre evitava comentar em público. Ela se lembrou de conversas interrompidas quando entrava no escritório. De ligações encerradas às pressas. De reuniões adiadas sem explicação. Sempre que aquele nome surgia, o clima mudava. E agora, ele estava ali, ao lado de Maria Antônia. O marido de Vitória tentou puxá-la para perto, sussurrou que ela deveria se acalmar. Disse que não era o momento de criar tensão. Mas sua voz não tinha convicção. Havia preocupação. E isso só deixou Vitória mais inquieta. Ela começou a observar com mais atenção. Percebeu como algumas pessoas tratavam o homem com respeito imediato. Como se endireitavam ao falar com ele. Como mediam as palavras. Não era admiração vazia. Era reconhecimento. Vitória sentiu a antiga superioridade escorrer pelos dedos. Por anos, sustentou a narrativa de que havia vencido. De que tinha escolhido o caminho certo. O homem certo. A vida certa. Agora, aquela certeza começava a rachar.
Maria Antônia, em contraste, parecia confortável. Não exibia nada. Não fazia questão de se impor. Apenas conversava com educação, às vezes sorria, às vezes escutava. A tranquilidade dela gritava mais alto do que qualquer ostentação. Em determinado momento, alguém comentou, de forma casual, sobre um grande negócio fechado recentemente. Um negócio que havia mudado o equilíbrio de forças no mercado. O homem confirmou com um aceno discreto. Nada mais. Mas o comentário foi suficiente. Vitória sentiu o coração acelerar. Aquele negócio era justamente o que havia colocado pressão sobre as empresas ligadas ao marido. Aquilo não podia ser coincidência. Não podia. Ela tentou rir, fingir desinteresse, mas a máscara já estava pesada demais. O passado, que ela acreditava enterrado junto com a irmã humilhada, começava a se levantar diante dela. Elegante, silencioso e impossível de ignorar. Maria Antônia percebeu o nervosismo da irmã. Não sentiu prazer nisso. Sentiu confirmação. A confirmação de que o tempo havia feito o trabalho que ela não precisou fazer. E naquele instante, ela entendeu. O confronto real ainda estava por vir. Vitória tentou manter o sorriso, mas ele já não encaixava no rosto. Cada nova conversa, cada cochicho ao redor, parecia um lembrete de que algo estava escapando do seu controle. Ela se sentia observada, avaliada. Pela primeira vez, não como vencedora, mas como alguém prestes a ser desmascarada. Ela começou a falar demais. Comentava sobre o cansaço, sobre a tensão do momento, sobre como aquele funeral estava trazendo emoções antigas à tona. Mas suas palavras soavam desconectadas, forçadas. Algumas pessoas apenas assentiam por educação. Outras se afastavam discretamente. O marido tentou intervir, pediu que ela se acalmasse. Disse que estavam chamando atenção desnecessária. Vitória respondeu de forma ríspida, em tom mais alto do que deveria. Alguns olhares se voltaram imediatamente para eles. O desconforto ficou evidente. Maria Antônia observava a distância. Não com superioridade, mas com uma estranha sensação de encerramento. Como se estivesse assistindo a um capítulo final que não precisava mais escrever. Vitória voltou a se aproximar da irmã. Agora sem ironia. Sem sarcasmo. Havia tensão. Havia cobrança. Perguntou por que Maria Antônia tinha voltado daquele jeito. Disse que não achava justo aparecer assim, naquele momento, com alguém que claramente causava impacto. Maria Antônia respondeu com serenidade. Disse que havia voltado para se despedir da mãe. Que não planejou causar nada. Que a vida simplesmente seguiu seu curso. Falou olhando nos olhos da irmã. Sem acusação. Sem defesa. Essa calma irritou Vitória mais do que qualquer ataque direto. Ela elevou a voz. Disse que Maria Antônia sempre gostou de se fazer de vítima. Que sempre teve facilidade em conquistar simpatia. Algumas pessoas ouviram. O clima ficou pesado. Foi então que o homem ao lado de Maria Antônia se posicionou. Não de forma agressiva, mas firme. Pediu respeito. Disse que aquele não era o lugar para acusações antigas. E que ninguém ali merecia assistir àquela cena. O tom dele encerrou a discussão. Não por medo, por autoridade. Vitória sentiu isso. Todos sentiram. Ela se calou. Mas por dentro, desmoronava. Depois do pedido de respeito, ninguém teve coragem de continuar a conversa naquele tom. O silêncio que se instalou não era de constrangimento apenas. Era de reflexão. Muitos ali não conheciam a história completa entre as duas irmãs. Conheciam versões, comentários soltos, recortes convenientes. Uma prima mais velha, que sempre observou mais do que falou, aproximou-se de Maria Antônia. Perguntou, com cuidado, se ela estava bem. A pergunta era simples, mas carregava algo que ela não ouvia havia anos, preocupação genuína. Maria Antônia respondeu que sim, que havia aprendido a seguir em frente. Não entrou em detalhes,
Mas a forma como falou, sem amargura, sem ressentimento, fez com que a curiosidade surgisse naturalmente. A conversa se espalhou. Alguém mencionou, em tom baixo, que Maria Antônia havia sido noiva, que o casamento não aconteceu, que houve algo sério ali. Vitória, a poucos metros, ouviu. O corpo dela enrijeceu novamente. As pessoas começaram a ligar os pontos. Perceberam que aquela não era apenas uma rivalidade superficial entre irmãs. Havia uma traição. Um rompimento profundo. Algo que nunca foi devidamente explicado. Vitória tentou se antecipar. Aproximou-se de um pequeno grupo e contou sua versão. Disse que as coisas aconteceram de forma confusa. Que ninguém escolhe por quem se apaixona. Que Maria Antônia sempre foi intensa demais. Sempre dramatizou tudo. Mas, pela primeira vez, suas palavras não convenceram. Não como antes. As pessoas ouviam, mas não absorviam. Havia algo fora do lugar. A postura tranquila de Maria Antônia contrastava demais com a defensiva de Vitória. Quando alguém perguntou diretamente a Maria Antônia se aquilo era verdade, ela não se esquivou. Disse apenas que havia sido traída por duas pessoas em quem confiava. Que decidiu ir embora para não viver alimentando ressentimento. Disse isso sem elevar a voz. Sem acusar. O impacto foi imediato. Algumas pessoas baixaram os olhos. Outras suspiraram. Não era uma acusação raivosa. Era um fato. Um fato dito com dignidade. Vitória percebeu que estava perdendo o apoio invisível que sempre teve. A narrativa que construiu ao longo dos anos começava a ruir, não por ataques, mas por contraste. E aquele contraste se tornaria ainda mais evidente muito em breve. Não demorou para que o nome surgisse. Primeiro em sussurros. Depois em perguntas cautelosas. Alguém comentou que lembrava vagamente do noivado desfeito. Outra pessoa perguntou se era verdade que o homem envolvido era o mesmo que agora aparecia ao lado de Vitória em eventos sociais importantes. Vitória ouviu. Fingiu não ouvir. Mas o rosto perdeu a cor por um instante. Aquele nome nunca deveria voltar àquele espaço. Nunca naquele contexto. Nunca daquela forma. Quando alguém pronunciou o nome do ex-noivo em voz um pouco mais alta, o silêncio voltou a dominar o ambiente. Todos sabiam de quem se tratava. Um homem influente. Rico. Respeitado. Alguém que muitos ali admiravam ou, no mínimo, conheciam de reputação. Maria Antônia sentiu o peso do momento, mas não se esquivou. Confirmou com a cabeça, de forma discreta. Disse apenas que sim, aquele havia sido o homem com quem se casaria. Disse isso sem drama. Sem detalhes. Como quem já fez as pazes com a própria história. O impacto foi imediato. Alguns olhares se voltaram para Vitória. Outros para o marido dela. As peças começaram a se encaixar com clareza desconfortável. Vitória tentou reagir. Disse que aquilo fazia parte de um passado distante. Que nada daquilo tinha mais importância. Que Maria Antônia estava trazendo coisas antigas à tona sem necessidade. Mas sua voz soava defensiva. Apressada. Diferente da segurança que costumava exibir. Maria Antônia respondeu com calma. Disse que não trouxe nada à tona. Que apenas respondeu quando perguntaram. Que não tinha interesse em reescrever versões. Apenas em não mentir. Essa frase caiu como um peso no ambiente. Não mentir. Era simples demais para ser rebatida. Algumas pessoas começaram a lembrar de detalhes esquecidos. Do noivado repentino. Da rapidez com que Vitória assumiu o relacionamento. Das explicações vagas na época. Tudo aquilo que havia sido aceito sem questionamento começou a ganhar nova forma. Vitória percebeu. O passado que ela acreditou ter controlado estava escapando. E agora não havia mais como recolocá-lo na caixa. E o pior ainda estava por vir. O clima ficou pesado demais para ser ignorado. As conversas paralelas cessaram aos poucos, como se todos estivessem esperando algo acontecer. Não um escândalo. Um posicionamento.
E esse posicionamento, agora, não vinha de Maria Antônia nem de Vitória. Vinha do marido de Vitória. Ele permanecia quieto, sério, com o olhar distante. Não sorria mais. Não conversava. Era como se estivesse calculando cada gesto, cada palavra que poderia ser dita dali em diante. A presença do homem ao lado de Maria Antônia claramente o afetava mais do que ele queria admitir. Vitória percebeu. Aproximou-se dele, segurou seu braço com força, perguntou em voz baixa o que estava acontecendo. Ele respondeu de forma curta, dizendo que aquele não era o momento para discutir. Aquilo foi como um tapa invisível. Nunca antes ele havia falado com ela naquele tom. Algumas pessoas começaram a notar o desconforto do casal. Um amigo em comum tentou puxar conversa, mas foi ignorado. O silêncio do marido de Vitória gritava. E gritava alto. Maria Antônia observava tudo à distância. Não havia satisfação em seu olhar. Havia clareza. A clareza de quem entende que certas verdades não precisam ser ditas em voz alta para serem percebidas. Em determinado momento, alguém mencionou um antigo negócio envolvendo empresas concorrentes. Um comentário aparentemente casual, mas o suficiente para fazer o marido de Vitória apertar a mandíbula. Ele conhecia bem aquele assunto. E conhecia ainda melhor quem estava do outro lado da mesa naquela época. O homem ao lado de Maria Antônia ouviu em silêncio. Não se envolveu. Não confirmou nem negou nada. Mas sua postura deixava claro que ele não precisava se explicar. Ele não estava ali para disputar narrativa. Estava ali porque podia estar. Vitória sentiu o chão ceder um pouco mais. Tudo que ela sempre usou como escudo estava falhando. O status, o dinheiro, o casamento. Nada disso a protegia agora do desconforto de ser vista como realmente era. Ela tentou mudar de assunto. Falou da mãe, do luto, da família. Mas ninguém mais estava realmente ouvindo. O ambiente já havia mudado. A atenção não era mais dela. E, naquele instante, Vitória percebeu algo que jamais imaginou sentir. Medo de perder o controle. Em público. O ambiente já não era mais o mesmo. O funeral, que começou como um espaço de luto, havia se transformado em um espelho desconfortável para todos ali. E, no centro desse espelho, estava Maria Antônia. Não porque ela quis, mas porque a verdade a acompanhava. Foi uma das amigas antigas da família quem se aproximou primeiro. Perguntou, com cuidado, como Maria Antônia havia conseguido seguir em frente depois de tudo. A pergunta veio sem julgamento, sem curiosidade vazia. Veio com respeito. Maria Antônia respirou fundo antes de responder. Disse que, no começo, não conseguiu. Que houve dias em que levantar da cama parecia impossível. Que perdeu não apenas um noivo, mas a confiança na própria história. Falou com calma, sem se colocar como vítima, apenas como alguém que sentiu dor. Disse que decidiu ir embora porque precisava sobreviver longe da comparação, longe da humilhação. Que precisou se reconstruir sozinha, sem aplausos, sem promessas. Que o tempo não apagou tudo, mas ensinou o que realmente importava. Algumas pessoas se emocionaram. Outras ficaram em silêncio, visivelmente tocadas. Aquela não era uma versão ensaiada. Era uma verdade vivida. E isso não se fingia. Vitória observava à distância, paralisada. Pela primeira vez, não tinha uma resposta pronta. Não havia ironia possível diante da serenidade de quem já atravessou o pior. Maria Antônia então disse algo que mudou completamente o tom do ambiente. Disse que não voltou para provar nada. Que não voltou para competir, nem para se vingar. Voltou porque a mãe merecia uma despedida digna. E porque ela mesma merecia não se esconder mais. O homem ao seu lado apertou levemente sua mão. Não como quem a protege, mas como quem caminha junto. Aquilo foi visto, sentido, respeitado. Vitória sentiu um nó na garganta. Tudo o que ela construiu parecia frágil diante daquela verdade simples. Pela primeira vez,
Percebeu que talvez nunca tivesse vencido coisa alguma. E ali, naquele salão silencioso, ficou claro para todos. Maria Antônia não havia perdido. Ela apenas havia seguido um caminho diferente. Se você acredita que a maior vingança é viver com dignidade, comenta aqui. E continua comigo, porque o que ainda vai acontecer vai colocar cada um no lugar que merece. Depois das palavras de Maria Antônia, o ambiente jamais voltou ao que era antes. Não havia mais espaço para ironia, nem para disputas disfarçadas. O silêncio que se instalou não era vazio. Era cheio de conclusões. Vitória sentia isso na pele. Cada olhar que antes a buscava agora passava por ela e seguia adiante. As pessoas já não pediam sua opinião. Não a cercavam. Não aguardavam suas reações. Era como se, de repente, ela tivesse ficado deslocada dentro do próprio cenário que sempre controlou. Ela tentou se aproximar novamente de alguns parentes, puxar conversa, recuperar algum tipo de protagonismo. Mas tudo parecia forçado. As respostas vinham curtas, educadas, distantes. O carisma que sempre acreditou possuir não funcionava mais naquele clima. O marido, por sua vez, permanecia cada vez mais calado. Observava tudo com atenção excessiva. Não tocava mais no braço dela. Não sorria. Não intervinha. Era como se estivesse revendo escolhas antigas à luz de informações que nunca quis enxergar. Maria Antônia não fez nenhum movimento de avanço. Não circulou exibindo presença. Não buscou aplausos. Permaneceu próxima ao caixão da mãe, conversando com poucas pessoas, com a mesma postura tranquila. Isso só tornava tudo mais evidente. Vitória começou a perceber que não era Maria Antônia quem estava mudando o jogo. O jogo estava mudando sozinho. E ela não sabia mais jogar naquele novo terreno. Em um canto mais reservado, duas mulheres comentavam em voz baixa que Maria Antônia parecia diferente. Mais forte. Mais inteira. Uma delas disse algo simples, mas definitivo. Disse que algumas pessoas brilham mais quando param de disputar espaço. Vitória ouviu essa frase sem querer. Sentiu o impacto como um golpe seco. Aquilo não era sobre o passado. Era sobre quem cada uma havia se tornado. E, naquele momento, ela entendeu algo que jamais admitiria em voz alta. A irmã que ela tentou apagar havia voltado impossível de ignorar. O marido de Vitória finalmente a chamou para um canto mais afastado. Não foi um pedido. Foi um gesto firme, contido, que deixou claro que aquela conversa não podia mais ser adiada. Vitória sentiu o estômago apertar antes mesmo de ouvir a primeira palavra. Ele perguntou quem realmente era o homem que acompanhava Maria Antônia. Não perguntou com curiosidade social. Perguntou com a seriedade de quem já sabe que a resposta não será simples. Vitória tentou desconversar. Disse que era apenas alguém do passado profissional, sem importância real. Ele não acreditou. Disse que reconheceu o sobrenome. Que reconheceu a postura. Que reconheceu, principalmente, o silêncio. Disse que aquele homem não costumava aparecer em ambientes onde não tivesse controle. E que isso não era coincidência. Vitória reagiu com irritação. Disse que ele estava exagerando. Que aquele não era o momento de falar de negócios. Que tudo aquilo era coisa da cabeça dele. Mas quanto mais falava, mais evidente ficava o nervosismo. Ele então fez a pergunta que ela mais temia. Perguntou se havia mais coisas que ela nunca contou. Não apenas sobre negócios. Sobre o passado. Sobre o início do relacionamento deles. Sobre o noivado rompido de Maria Antônia. Vitória ficou em silêncio por alguns segundos longos demais. O tipo de silêncio que denuncia mais do que qualquer confissão. Ela tentou se recompor, mas já era tarde. Ele percebeu. Disse que sempre achou estranho a rapidez com que tudo aconteceu. Que sempre houve lacunas naquela história. Que preferiu não perguntar porque a vida confortável parecia compensar as dúvidas. Mas agora ele não conseguia mais ignorar. Vitória sentiu o chão desaparecer sob os pés. Pela primeira vez, não tinha uma versão pronta.
Não tinha uma justificativa elegante. Não tinha como culpar Maria Antônia sem parecer cruel demais. Ela tentou inverter a situação, acusou o marido de falta de apoio, disse que aquele funeral estava mexendo com todos. Mas ele não cedeu. Disse apenas que precisava de clareza. E que aquela noite havia aberto perguntas que não se fechariam sozinhas. Enquanto isso, do outro lado do salão, Maria Antônia conversava calmamente com uma prima. Não sabia da conversa, mas sentia, de alguma forma, que algo estava se reorganizando. Como se peças antigas finalmente encontrassem seus lugares. Vitória voltou para o centro do salão com o olhar abatido. Pela primeira vez, parecia pequena. Não pela aparência, mas pela insegurança estampada no rosto. E ela sabia. A partir dali, nada mais ficaria escondido. Enquanto Vitória tentava recompor a postura e o marido se afastava em silêncio, uma figura que até então passara despercebida se aproximou do grupo principal. Era uma mulher mais velha, conhecida da família há décadas. Alguém que acompanhou a infância das duas irmãs. Alguém que sempre viu mais do que dizia. Ela se dirigiu primeiro a Maria Antônia. Abraçou-a com carinho sincero, daqueles que não precisam de palavras. Depois, voltou-se para Vitória. O olhar não era acusador. Era cansado. Como quem guardou algo por tempo demais. A mulher comentou, em tom baixo mas audível, que nunca esqueceu o que aconteceu naquela época. Disse que viu o sofrimento de Maria Antônia de perto. Que viu o choque, a vergonha, a partida silenciosa. E que sempre achou injusto como a história foi contada. Vitória tentou interromper. Disse que aquele não era o momento. Mas a mulher continuou. Disse que ninguém ali sabia o quanto Maria Antônia havia sido pressionada a sair de cena para evitar escândalo. Que a família pediu silêncio. Que pediram para ela ser madura. Algumas pessoas ficaram imóveis. Outras levaram a mão à boca. Aquilo não era fofoca. Era memória. E memória, quando vem à tona, não pede licença. A mulher então disse algo que fez o ambiente prender a respiração. Disse que Vitória não apenas se envolveu com o noivo da irmã. Disse que ela sabia exatamente o que estava fazendo. Que houve encontros escondidos antes mesmo do rompimento oficial. Que aquilo não foi acidente. Foi escolha. Vitória sentiu o rosto queimar. Tentou negar. Tentou rir. Mas ninguém riu com ela. O silêncio agora era outro. Um silêncio pesado, definitivo. Maria Antônia sentiu o impacto, mas não interferiu. Não confirmou. Não negou. Apenas ouviu. Aquela verdade não precisava mais da voz dela para existir. O marido de Vitória, que observava de longe, fechou os olhos por um segundo. Respirou fundo. Era como se algo que sempre esteve mal explicado finalmente ganhasse forma. A mulher encerrou dizendo que o tempo passa, mas as escolhas ficam. E que cada um, cedo ou tarde, precisa encarar o que fez quando achou que ninguém estava olhando. Vitória ficou imóvel. Pela primeira vez, não havia para onde correr. O passado tinha acabado de alcançá-la. Depois das palavras daquela mulher, ninguém teve coragem de quebrar o silêncio imediatamente. Não por respeito à Vitória, mas pelo peso do que havia sido dito. Algumas verdades, quando finalmente encontram voz, deixam o ambiente suspenso por alguns segundos a mais. Vitória tentou se recompor. Endireitou a postura, ajeitou o cabelo, respirou fundo. Mas tudo parecia mecânico demais. Artificial. As pessoas percebiam. O constrangimento não estava mais em Maria Antônia. Estava nela. O marido de Vitória não voltou para o seu lado. Permaneceu afastado, conversando brevemente com alguém, mas visivelmente distante. Não era raiva explícita. Era decepção silenciosa. Aquela que dói mais porque não faz barulho. Alguns parentes começaram a se despedir mais cedo do que o previsto. Não por falta de consideração pela falecida, mas porque o clima havia se tornado pesado demais para permanecer. E, ao se despedirem, faziam questão de abraçar Maria Antônia.
Um gesto simples, mas cheio de significado. Vitória observava tudo como quem assiste a algo fugir do controle em câmera lenta. As pessoas que antes a cercavam agora passavam por ela sem parar. Algumas desviavam o olhar. Outras mantinham uma educação fria, distante. Maria Antônia sentiu o impacto desses gestos, mas não se deixou levar. Recebia os abraços com serenidade. Não havia triunfo em seu olhar. Havia encerramento. Como se algo finalmente estivesse sendo colocado no lugar certo dentro dela. Vitória tentou se aproximar da irmã mais uma vez. Abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. Pela primeira vez, percebeu que não tinha mais narrativa. Não tinha versão que a salvasse naquele momento. O homem ao lado de Maria Antônia observava em silêncio. Não interveio. Não precisava. A situação se resolvia sozinha. E isso tornava tudo ainda mais definitivo. Vitória sentiu algo que jamais havia sentido daquela forma. Não era vergonha pública apenas. Era o peso de ser vista sem maquiagem emocional. Sem o filtro que usou por anos. E, naquele instante, ela entendeu. A perda real não foi do passado. Era do presente que começava a ruir. Vitória percebeu antes de qualquer palavra ser dita. Não foi informada. Não foi avisada. Ela simplesmente sentiu. O marido pegou o casaco com calma excessiva, como quem já havia decidido algo por dentro e só agora executava o gesto externo. Ela se aproximou rapidamente, perguntou se ele ia embora. Ele respondeu que sim. Disse que precisava de ar, de silêncio. Disse que aquela noite havia sido demais. O tom não era de discussão. Era de cansaço profundo. Vitória tentou acompanhá-lo. Segurou o braço dele, pediu que conversassem em casa. Ele se soltou com delicadeza, mas com firmeza. Disse que não queria conversar naquele momento. Disse que precisava pensar. Essa palavra caiu como uma sentença. Pensar. Algumas pessoas notaram a movimentação, o afastamento, a tensão. Ninguém comentou. Mas todos viram. E viram rápido demais para que Vitória pudesse fingir normalidade. Ela ficou parada por alguns segundos, sem saber para onde ir. Não tinha mais grupo. Não tinha mais plateia. Não tinha mais controle. O salão parecia grande demais agora. Maria Antônia observou a cena de longe. Não sentiu satisfação. Sentiu algo mais sereno. A sensação de que não precisava mais carregar aquilo sozinha. O tempo, finalmente, havia feito justiça sem pedir ajuda. O homem ao seu lado perguntou em voz baixa se ela queria ir embora. Maria Antônia olhou uma última vez para o caixão da mãe, respirou fundo e disse que sim. Que já havia feito o que precisava. Quando começaram a se despedir, várias pessoas se aproximaram. Algumas pediram desculpas pelo passado. Outras apenas agradeceram por ela ter voltado. Maria Antônia respondeu com gentileza, sem reabrir feridas. Vitória observava tudo, imóvel. Cada despedida parecia confirmar o que ela mais temia. O centro havia mudado. E ela não fazia mais parte dele. Quando Maria Antônia cruzou a porta da igreja, sentiu algo diferente. Não era alívio imediato. Era fechamento. Como se um ciclo antigo tivesse sido encerrado ali, naquele instante. Vitória permaneceu sozinha por alguns minutos a mais. Pela primeira vez em muitos anos, sem saber exatamente quem era, sem o reflexo da irmã para se comparar. E aquela sensação a acompanharia por muito tempo. O carro seguiu em silêncio por alguns minutos. Maria Antônia observava a cidade pela janela como se a visse pela primeira vez. As ruas pareciam menores. As memórias, mais distantes. Não havia peso no peito. Apenas uma estranha leveza contida. O homem ao seu lado não fez perguntas. Sabia que aquele não era um momento de explicações, mas de presença. Segurou a mão dela com cuidado, respeitando o tempo que só quem passou por muito entende. Maria Antônia pensou na mãe.
no quanto ela teria odiado aquela tensão. Mas também pensou que, talvez, aquela despedida tivesse sido necessária para que verdades antigas deixassem de circular como fantasmas. Enquanto isso, Vitória permaneceu na igreja até quase não restar ninguém. Sentou-se em um banco vazio, olhando para o chão. A ausência do marido ao seu lado doía mais do que qualquer palavra dita naquela noite. Ela tentou ligar para ele. Não atendeu. Tentou novamente. Nada. Pela primeira vez, não tinha quem recorrer para reafirmar sua versão da história. Estava sozinha com os próprios pensamentos. Nos dias seguintes, o silêncio se espalhou. Não houve ligações da família para Vitória. Não houve convites. Não houve mensagens de apoio. Apenas um afastamento educado, frio, definitivo. Maria Antônia voltou para sua vida com a sensação de que algo havia sido resolvido sem esforço. Retomou a rotina, o trabalho, os planos. Não falou do funeral. Não precisou. Algumas histórias se fecham sozinhas quando finalmente são vistas como são. Vitória, por outro lado, começou a sentir as rachaduras. O marido passou a chegar mais tarde. As conversas ficaram curtas, objetivas, sem intimidade, sem futuro desenhado. Ela percebeu que o poder que sempre acreditou ter não a protegia do vazio, não a protegia das próprias escolhas. E isso a assustava. Enquanto uma reconstruía em silêncio, a outra começava a enfrentar as consequências do que construiu sobre a dor alheia. E esse contraste só aumentaria. Vitória não conseguiu mais adiar. Naquela noite, quando o marido chegou em casa, ela o esperava sentada na sala, com as luzes acesas e o coração acelerado. Não havia maquiagem. Não havia pose. Apenas ansiedade. Ele percebeu imediatamente. Tirou o casaco devagar, colocou sobre a cadeira e ficou em pé, a alguns passos de distância. Não se sentou. Esse detalhe, pequeno e quase invisível, foi o primeiro golpe. Vitória começou a falar rápido demais. Disse que tudo aquilo havia sido exagerado, que o funeral trouxe emoções à tona, que pessoas do passado distorceram fatos. Tentou reconstruir a narrativa enquanto ainda havia tempo. Ele a interrompeu com calma. Disse que não precisava de versões. Precisava de verdade. Disse que não estava bravo. Estava decepcionado. E essa palavra ecoou mais forte do que qualquer grito. Perguntou diretamente se ela havia se envolvido com o noivo da irmã antes do término oficial. Não havia acusação no tom. Havia cansaço. Vitória sentiu que aquela pergunta não permitiria fuga. Ela hesitou. Tentou justificar. Disse que as coisas aconteceram rápido. Que se sentiu escolhida. Que acreditou que o amor justificava tudo. Mas não conseguiu negar. O silêncio que se seguiu foi definitivo. Ele fechou os olhos por alguns segundos, respirou fundo e disse que aquele não era apenas um erro do passado. Era uma escolha de caráter. Disse que percebeu, tarde demais, que construiu uma vida sobre algo que nunca foi limpo. Vitória chorou. Pediu compreensão. Disse que mudou. Disse que o amava. Ele ouviu, mas não se moveu. Disse que precisava de tempo. Que precisava se afastar para entender quem ele era fora daquela história. Que não podia continuar fingindo que nada havia acontecido. Pegou algumas coisas e saiu. Vitória ficou sozinha naquela casa grande demais. Pela primeira vez, sem plateia. Sem alguém para validar suas decisões. Apenas com o eco das próprias escolhas. Enquanto isso, em outro lugar da cidade, Maria Antônia dormia tranquila. Não porque venceu alguém, mas porque, pela primeira vez em muitos anos, não carregava mais um peso que nunca foi só dela. E ali ficou claro. A vida havia escolhido caminhos diferentes para as duas. Os dias seguintes deixaram ainda mais evidente o contraste entre as duas irmãs. Maria Antônia voltou à sua rotina com uma serenidade que ela mesma estranhou no início. Não era felicidade eufórica. Era paz. Aquela paz que só aparece quando algo finalmente se resolve por dentro.
Ela retomou compromissos, projetos, encontros simples. O homem que estava ao seu lado continuava ali, com presença constante, sem promessas grandiosas, sem pressa. Ele não perguntava pelo passado. Não exigia explicações. Apenas caminhava junto, como quem entende que algumas histórias não precisam mais ser revividas. Maria Antônia percebeu que não sentia mais vontade de provar nada. Nem para a família, nem para a irmã, nem para si mesma. A dor havia perdido o controle que teve por tanto tempo. Agora era apenas uma lembrança distante, sem comando sobre suas escolhas. Vitória, por outro lado, acordava todos os dias com a sensação de estar atrasada para uma vida que já não existia. A casa parecia maior. O silêncio, mais pesado. As mensagens que antes chegavam com frequência agora eram raras. Objetivas. Frias. Ela tentou manter a rotina social, comparecer a eventos, sorrir para conhecidos. Mas algo havia mudado. As conversas eram curtas. Os convites, menos frequentes. Não havia mais a mesma admiração automática. Não havia mais blindagem. Vitória começou a perceber que, durante anos, havia confundido aplauso com afeto. E agora, sem o aplauso, não sabia exatamente quem era. Essa descoberta doía mais do que qualquer perda material. Em um momento de solidão, ela pensou em Maria Antônia. Pela primeira vez sem raiva. Sem disputa. Pensou na irmã que ela havia descartado, diminuído, silenciado. E sentiu algo que nunca permitiu antes. Arrependimento. Mas arrependimento tardio não muda escolhas. Apenas ensina. Enquanto uma aprendia a viver com o que construiu, a outra seguia adiante com aquilo que reconstruiu com calma e dignidade. E o destino, silencioso como sempre, apenas observava. O reencontro aconteceu por acaso. Pelo menos foi assim que pareceu. Uma tarde comum, em um lugar comum da cidade. Maria Antônia saiu de uma reunião quando avistou Vitória do outro lado da rua. Por um segundo, pensou em seguir em frente. Mas algo a fez parar. Vitória também a viu. Hesitou. Pensou em atravessar para o outro lado. Pensou em fingir que não tinha visto. Mas o corpo já estava cansado de fugir. As duas ficaram frente a frente, separadas por poucos passos e por anos de história mal resolvida. Não havia plateia. Não havia testemunhas. Apenas duas mulheres que dividiram o mesmo início e escolheram caminhos opostos. Vitória parecia diferente. Menos segura. Menos armada. O brilho de antes havia dado lugar a um olhar cansado. Ela respirou fundo antes de falar. Disse que não sabia exatamente o que dizer. Disse que pensou muito depois do funeral. Maria Antônia ouviu em silêncio. Não cruzou os braços. Não se fechou. Apenas ouviu. Vitória continuou. Disse que reconhecia que havia machucado a irmã de uma forma que não tinha justificativa. Disse que, por muito tempo, preferiu acreditar que o tempo apagaria tudo. Mas não apagou. Maria Antônia respondeu com calma. Disse que o tempo não apaga. O tempo ensina. Disse que passou anos tentando entender por quê. Até perceber que algumas perguntas não têm resposta que cure. Vitória chorou. Não um choro teatral. Um choro contido, atrasado. Pediu perdão. Não como quem exige absolvição, mas como quem finalmente entende o peso do que fez. Maria Antônia sentiu o impacto daquele pedido. Não foi imediato. Não foi simples. Mas também não foi raivoso. Disse que perdoar não significava voltar ao que era antes. Significava parar de carregar aquilo. As duas se despediram sem abraço, sem promessa, sem reconciliação forçada, apenas com respeito. E, curiosamente, isso foi suficiente. Quando Maria Antônia se afastou, sentiu algo que nunca sentirá antes em relação à irmã. Não dor, não rancor. Apenas distância saudável. Vitória ficou ali por alguns segundos, observando a irmã ir embora. Pela primeira vez,
sem inveja. Apenas com a certeza de que algumas perdas são definitivas. E aquela foi a última vez que se viram como rivais. Depois daquele encontro inesperado, Maria Antônia sentiu que algo havia se acomodado dentro dela. Não foi alívio imediato. Foi clareza. A certeza de que não precisava mais revisitar aquela história para seguir adiante. O capítulo estava encerrado, mesmo sem final feliz tradicional. Ela passou a se permitir viver com mais leveza. Aceitou convites simples, riu sem culpa, fez planos sem medo de que tudo pudesse desmoronar de repente. O homem ao seu lado continuava presente, respeitando o tempo dela, construindo algo sólido sem pressa e sem promessas vazias. Maria Antônia percebeu que o amor que surgia agora era diferente. Não vinha para preencher um vazio. Vinha para caminhar junto com alguém inteiro. E isso fazia toda a diferença. Vitória, por sua vez, enfrentava dias silenciosos demais. O marido não havia voltado. As conversas se limitaram a mensagens objetivas sobre questões práticas. Nenhuma palavra sobre sentimentos. Nenhuma tentativa de retomada. O afastamento era claro. Ela tentou se ocupar, reorganizar a rotina, preencher o tempo. Mas descobriu que certas ausências não se preenchem com compromissos. Elas exigem reflexão. E isso doía. Vitória começou a entender que havia vivido muito tempo olhando para fora. Para status. Para a comparação. Para a validação. E agora precisava aprender a olhar para dentro, sem aplausos, sem espelhos distorcidos. Em um momento de honestidade consigo mesma, reconheceu que havia confundido conquista com vitória. E que, ao roubar o lugar da irmã, havia perdido algo que nunca recuperaria totalmente. Enquanto isso, Maria Antônia não olhava mais para trás. Não por desprezo, mas porque finalmente tinha aprendido que seguir em frente não é fugir. É escolher a própria paz. E o destino, silencioso como sempre, continuava a fazer seu trabalho. Sem pressa. Sem barulho. Sem retorno. A notícia chegou sem anúncio, sem drama, sem manchete. Vitória soube por terceiros, como tantas coisas importantes passaram a acontecer em sua vida. O marido havia decidido oficializar a separação. Não por impulso. Não por raiva. Mas por lucidez. Ele deixou claro que precisava reconstruir a própria história longe de tudo que havia sido construído sobre omissões. Disse que não carregava ódio. Mas também não conseguia mais sustentar um relacionamento que começou ferindo outra pessoa de forma tão profunda. Vitória leu a mensagem mais de uma vez. Não chorou de imediato. Ficou parada, sentada na beira da cama, sentindo um vazio difícil de explicar. Não era apenas o fim de um casamento. Era o fim da versão de si mesma que ela sustentou por anos. A casa, agora grande demais, parecia ecoar decisões antigas. Cada móvel, cada detalhe, lembrava uma conquista que, naquele momento, soava oca. Vitória percebeu que havia vencido batalhas que não valiam a guerra. Ela tentou ligar para alguém. Pensou em amigos. Pensou em parentes. Mas desistiu. Pela primeira vez, entendeu que precisava enfrentar aquilo sozinha. Não havia mais plateia. Não havia mais distrações. Enquanto isso, Maria Antônia recebeu uma ligação completamente diferente. Uma proposta de trabalho que representava reconhecimento. Não apenas financeiro. Pessoal. Algo que consolidava tudo o que ela havia construído nos últimos anos com esforço e dignidade. Ela desligou o telefone com um sorriso contido. Não por vingança, mas por confirmação. A vida, aos poucos, estava alinhando tudo no lugar certo. Naquela noite, Maria Antônia jantou tranquila, conversou sobre planos simples, riu de coisas pequenas. Não pensou na irmã. Não pensou no passado. Pensou apenas no presente que finalmente fazia sentido. Vitória, por outro lado, encarou o espelho e teve dificuldade de reconhecer quem via. Não por aparência, mas por identidade. Pela primeira vez, não sabia quem era sem a comparação. E ali ficou claro.
Algumas histórias não terminam com aplausos. Terminam com aprendizado. O reconhecimento veio de forma discreta, como tudo que realmente importa. Maria Antônia não apareceu em capas de revista, não virou assunto de comentários exagerados. Mas passou a ser chamada para lugares onde antes sequer era lembrada. Seu nome começou a circular com respeito, associado a competência, equilíbrio e confiança. Ela se viu ocupando espaços que, anos antes, pareciam distantes demais. Não porque alguém lhe deu, mas porque ela construiu. Cada passo, cada escolha, cada silêncio suportado havia moldado aquela mulher que agora era vista sem precisar se justificar. O homem ao seu lado celebrava com simplicidade. Não havia disputa de protagonismo. Havia parceria. Eles planejavam viagens curtas, conversavam sobre o futuro sem ansiedade. O amor, ali, não era promessa. Era presença. Maria Antônia percebeu que não precisava mais provar que havia sido ferida, nem que havia superado. Sua vida falava por ela. E isso era libertador. Vitória, por outro lado, vivia dias longos demais. A separação oficial trouxe um silêncio ainda mais pesado. As manhãs pareciam vazias. As noites, intermináveis. Sem o marido, sem o brilho social, sem a comparação constante, sobrou apenas ela e as próprias escolhas. No começo, tentou resistir. Culpou o tempo, as circunstâncias, a família. Mas, aos poucos, percebeu que não havia como fugir da própria consciência. Pela primeira vez, começou a se perguntar quem seria se ninguém estivesse olhando. Essa pergunta a assustou, mas também a obrigou a crescer. Vitória começou a entender que algumas conquistas cobram um preço invisível. E que, quando esse preço chega, não há dinheiro nem status que pague. Enquanto isso, Maria Antônia dormia em paz. Não por ter vencido alguém, mas por ter vencido a necessidade de disputar. E o destino, fiel à sua natureza, seguia equilibrando o que antes parecia injusto. Vitória descobriu que a solidão verdadeira não faz barulho. Ela chega devagar, ocupa os espaços vazios e permanece. Não havia mais mensagens ao acordar, nem compromissos sociais para preencher o dia. O espelho do banheiro refletia alguém que ela não sabia mais como apresentar. Em uma tarde silenciosa, sentou-se no sofá e percebeu que passara horas sem dizer uma única palavra. Não era tristeza explosiva. Era um cansaço profundo. Um peso de ter vivido muito tempo tentando vencer alguém, e pouco tempo tentando se entender. Pela primeira vez, Vitória pensou na irmã sem ressentimento. Pensou na escolha que fez anos atrás, no orgulho que a impediu de voltar atrás, no silêncio que preferiu manter para não admitir culpa. Entendeu, tarde demais, que algumas vitórias são apenas atalhos para perdas maiores. Ela chorou sozinha. Não pediu perdão a ninguém. Não fez promessas. Apenas chorou. E, naquele choro silencioso, começou algo que nunca tinha permitido antes. A responsabilidade pelas próprias escolhas. Enquanto isso, Maria Antônia tomava uma decisão importante. Recebeu a confirmação de que poderia mudar de cidade para assumir um novo projeto. Um passo grande. Um recomeço definitivo. Olhou ao redor do apartamento, pensou em tudo que havia vivido ali, e sentiu que era a hora. Conversou com o homem ao seu lado. Não houve medo. Não houve dúvida. Eles decidiram seguir juntos. Não como fuga, mas como construção consciente. Um futuro simples, honesto, possível. Maria Antônia percebeu que não precisava mais permanecer onde a dor começou para provar que havia superado. Levaria consigo apenas o que importava. A força que construiu. A dignidade que nunca perdeu. A paz que finalmente encontrou. Vitória, naquela mesma noite, deitou-se cedo. Pela primeira vez em anos, sem distrações. Sem justificativas. Apenas com a própria consciência. Não era punição. Era aprendizado. E ali, em silêncios diferentes, as duas irmãs seguiram caminhos opostos. Uma para longe da dor. A outra, para dentro de si.
A mudança de Maria Antônia aconteceu de forma simples, sem despedidas longas. Algumas caixas, poucos móveis, lembranças escolhidas com cuidado. Não levou tudo. Levou apenas o que fazia sentido para a nova vida que começava. Na nova cidade, os dias passaram a ter outro ritmo. Mais silêncio bom. Mais espaço para respirar. O trabalho absorvia de forma saudável, e as noites eram preenchidas por conversas tranquilas, planos possíveis, risadas que não vinham acompanhadas de medo. Maria Antônia percebeu que não pensava mais em Vitória com frequência. Não por indiferença cruel, mas porque o passado já não comandava suas emoções. Quando lembrava, era sem dor, sem peso, como uma história antiga que ensinou muito, mas já não definia nada. Vitória, por sua vez, começou a sentir o tempo de outra forma. Sem distrações, os dias pareciam longos demais. Mas, aos poucos, algo mudou. A solidão começou a ensinar. Ela passou a organizar a casa, a rotina, a própria mente. Não por vaidade, por necessidade. Em uma dessas noites silenciosas, abriu caixas antigas e encontrou fotografias da infância. As duas irmãs sorrindo, ainda sem rivalidade, ainda sem escolhas que mudariam tudo. Vitória chorou. Não de inveja, de consciência. Pela primeira vez, entendeu o que havia perdido muito antes do casamento, do dinheiro e do status. Ela não tentou contato. Respeitou o silêncio. Entendeu que algumas reconciliações não acontecem. E que aceitar isso também faz parte de crescer. Enquanto isso, Maria Antônia caminhava por ruas novas com a sensação de que estava exatamente onde deveria estar. Não precisava mais olhar para trás para confirmar nada. Sua vida agora era resposta suficiente. O destino, que nunca se apressa nem se explica, havia feito seu trabalho. Cada uma colhia o que havia plantado. Não como castigo, mas como consequência. E tudo estava pronto para o fim. Maria Antônia entendeu, com o tempo, que a maior justiça não vem do confronto. Vem da continuidade. Da vida que segue sem pedir licença ao passado. Ela não precisou se vingar, não precisou provar nada, não precisou disputar espaço. O destino cuidou do que parecia injusto. Ela construiu uma nova história com calma, verdade e respeito. Um amor que não nasceu da comparação, mas do encontro. Uma vida que não precisava mais ser explicada. Apenas vivida. E isso, por si só, era vitória suficiente. Vitória, em silêncio, aprendeu a conviver com as próprias escolhas. Não como punição, mas como consequência. Descobriu que algumas portas se fecham para sempre. E que amadurecer, às vezes, significa aceitar que nem todo pedido de perdão muda o final. As duas irmãs seguiram caminhos diferentes, não por ódio, mas por destino. Um destino que não premia quem engana, nem castiga quem sofre. Apenas devolve, com o tempo, aquilo que cada um construiu. Maria Antônia não voltou para ser humilhada. Voltou para encerrar um ciclo. E saiu dele inteira, elegante e em paz. Não como quem venceu alguém, mas como quem venceu a própria dor. Porque, no fim, o poder verdadeiro não está em tirar algo de alguém. Está em seguir em frente completa, sem carregar o que não é mais seu. Se essa história te mostrou que o tempo coloca cada um no seu lugar, escreve aqui nos comentários. O destino não falha. Curte, compartilha e segue o canal Mulheres, Poder e Destino, porque aqui nenhuma mulher caminha sozinha.